que faltou para o São Paulo para não ter passado? Porque foi uma eliminação que não estava muito esperada não, hein? Olha, Michele Garrafa, sem dúvida nenhuma, ninguém esperava, nem eu, né? São Paulino, achava que o São Paulo, no mínimo, empatasse, até porque fez o resultado aqui em casa, foi um resultado 2-1, beleza, mas, 2-1 é um resultado favorável, uma vantagem, né, Garrafa? Então, acho que o São Paulo, faltou coragem para o time, nossos erros são inúmeros, né? Principalmente nesse lance aí, Garrafa, o jogador do Atlético Paranaense dá um chutão. O atacante do Atlético Paranaense está a 10 metros do Arboleda e do Alan Franco. A bola está bem longe da linha da grande área. E o jogador rápido, o atacante, ele supera o Arboleda e o Alan Franco porque deixaram para o Rafael. E o goleiro, Rafa, não sai ali fora da área nesse sentido aí, nesse lance. O goleiro sai quando a bola está perto da linha da grande área. Então ali era uma jogada para um dos dois zagueiros, olha só, tão longe, quase no meio campo, olha só. É jogada para os zagueiros, não para o goleiro. E o Rafael, ele não sabe muito sair do gol. Isso ficou bem provado, entendeu? Então são vários erros que o time cometeu ontem. E lógico, acho que faltou coragem, não só esse lance. O time do São Paulo não jogou bem, né? O Atlético Paranaense jogou bem, buscou o gol todo minuto, né? Todo instante. O gol do Atlético Paranaense também foi falha do Jandrei. Lógico, o Jandrei é uma outra coisa, né? Um jogador que não merece vestir a camisa do São Paulo, então isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que esse lance especificamente, que foi no começo do jogo, Garrafa, Michele, foi um lance que foi falha da dupla de zaga. Olha, os dois estão em linha, quase perto do meio campo, o atacante está longe deles, uns 10 metros pelo menos, olha só. Aí ele parte, eles deixam para o Rafael, o atacante chega em alta velocidade. Eles não esperavam, né, que o atacante chegasse. Porque eles deixaram para o goleiro. E essa bola não é para deixar para o goleiro. Não. É para um dos zagueiros atacar a bola, porque está longe da grande área. Uhum. É isso que eu estou falando. Perto da grande área, o goleiro sai. Mas longe da grande área, não. Aí a bola é do zagueiro. Então, boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Tudo que o Miller falou, eu concordo, né? Referente ao primeiro jogo, ao segundo jogo, à ausência do Rafael. E eu acrescento ao que o Miller falou, eu não entendo o Jandrei, que é o goleiro reserva do São Paulo, ir lá chamar a responsabilidade de bater um pênalti. E me parece que não foi a primeira vez que perdeu. Aí já é o erro do Crespo. Né? Também. Aí como é que pode o Jandrei bateu a terceira cobrança? Não pode. Não pode, né? Não é o cara que está ali. Ele não é para isso. Aliás, inclusive, o Jandrei pode estar indo para o Juventude, o Leite definitivamente azedou, né, por empréstimo, o Leite azedou lá pelo lado do São Paulo e acho que cada um ganha aquilo que tem que ganhar, tal, mas o Jandrei há muito tempo já era questionado pela torcida do São Paulo, tem que buscar novos ares. Por falar de torcida do São Paulo, eu como repórter não vou perder a oportunidade, porque todo mundo sabe, está na rede social, está na minha, está na do Miller. O Miller fez uma crítica aos jogadores do São Paulo no YouTube dele, né, referente aos jogadores estrangeiros. Ele falou a opinião do Miller. Um jogador estrangeiro do São Paulo, se o Miller me corrige, um pior que o outro lá, uma opinião. E aí o Arboleda postou, chamou o Miller de palhaço. Eu fiz um comentário lá, não tenho procuração nenhuma para defender o jogador. Pessoal, né? Eu, inclusive, discordo do Miller, acho que o São Paulo tem bons jogadores estrangeiros dentro do seu elenco, muito diferente do patamar de quando o Miller jogava. Foi uma opinião e discordo da ofensa, né? Bobagem. O Arboleda poderia ter respondido a você de qualquer maneira. Minha opinião, não é porque o Miller está aqui, tá? Porque eu gravei isso na minha rede social. E poderia ter dado qualquer outra resposta, mas não ofender. Aí quando ele ofende, perde a razão e depois faz uma lambança que fez. Então agora eu não sei, e o Miller acabou falando que foi falha do zagueiro, eu não sei o que vai acontecer. Não, dos dois zagueiros. Dos zagueiros, mas parece que não pode mais falar dos caras. Exatamente. O lado profissional, você pode criticar ou elogiar quando joga bem, aquela coisa toda. Entendeu? Então, ele levou para o lado pessoal, concordo com você, o Arboleda, o Alan Franco e o Caleri são os melhores estrangeiros que tem no São Paulo. Eu estou ratificando aqui, estou corrigindo a minha fala, entendeu? Esses três são bons jogadores. O resto eu já não gosto. Eu acho que não merece jogar no São Paulo. Agora, esses três, até pelo tempo que jogam no São Paulo, estão jogando bem, são titulares. Beleza. Aí o Arboleda tomou as dores e levou para o lado pessoal. Mas aí a coisa dele, tá? Mas eu acho que, independente disso, o São Paulo mereceu perder, né? O São Paulo mereceu perder o jogo porque não fez por onde. O que o São Paulo mereceu golear no primeiro jogo. Isso é verdade, perdeu várias oportunidades. Mas, Michele, no jogo de ontem, o São Paulo mereceu a derrota porque
não teve competência para poder, pelo menos, segurar o empate. É claro que uma expulsão... Mas acho que não vai atrapalhar o trabalho do São Paulo. Não, isso é outra coisa. Deixa eu chamar aqui a Marina, depois o Miller volta a falar. Marina está no CT da Barra Funda para falar mais da queda do São Paulo. Boa noite, Mar. O que você traz para a gente do Crespo? Fala, gente. Boa noite para todo mundo. Dia seguinte, noite seguinte de uma eliminação nunca é fácil, né? Parece que a gente até combinou aqui, eu vim trazer justamente alguns pontos do que vocês comentaram por aí. Então ontem o Rafael acaba sendo expulso logo no início do jogo, alguns torcedores e o próprio São Paulo aqui reclamando sobre essa expulsão, de que não foi, queria saber quais foram os critérios ali do árbitro para a expulsão do Rafael, e o Jandrei entra. E aí as reclamações são muitas relacionadas ao Jandrei, inclusive a gente aqui esperando para entrar ao vivo, muitos torcedores passando e direcionando as críticas e xingamentos justamente ao goleiro reserva do São Paulo. Ele, além de ter sofrido os 2 gols que o São Paulo levou contra o Atlético Paranaense, um na ida no Morumbi e outro ontem, ele também não converteu o pênalti que vocês estavam comentando. Ele foi o 3º batedor, né? O primeiro foi o Sabino, um zagueiro, depois dele foi o Tapia, um atacante, e por fim o Jandrei. O Crespo tentou dar uma minimizada aí na escolha desses 3 batedores, que acabou não avançando mais, porque o São Paulo perdeu essas 3 cobranças e o Atlético fez as outras 3, porque o Jandrei justamente caiu sempre para o mesmo lado e não pegou nenhuma cobrança. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre os batedores de pênalti. Na sensação, na situação, temos pouco tempo. Em pouco tempo tínhamos muitas coisas que arrumar. Sí podemos y debemos trabajar en el tema de los penaltis, mas es una situación muy particular, sí, es muy difícil también de hablar después de estos erros, ¿no? Acho que no seja correto. Tá, então, Crespo falando sobre os batedores de pênalti, falando, mas não falando, né? O Jandrei, como o Osmar Garrapa estava falando por aí, tá sim com algumas conversas para deixar o São Paulo por empréstimo. Essa informação foi dada inicialmente pelo GE. Globo. Eu fui atrás dessa informação. Nos 2 clubes me disseram que não há nada de oficial ainda, mas algumas fontes de fato confirmaram que conversas, ainda que iniciais, existem sim, e que talvez o ciclo do Jandrei aqui no São Paulo tenha se encerrado, ainda mais por conta dessa atuação de ontem, né? Então, Jandrei pode de fato estar por empréstimo indo para o Juventude até o final do ano. Em relação, só para entregar para vocês aí, o Arboleda ontem foi substituído com dores e hoje ele fez exames de imagem e acabou sendo diagnosticada de fato uma lesão na perna esquerda do jogador, mais um que vai para o Departamento Médico do São Paulo, gente.